Olá pessoal, sou o professor Thiago Araújo, professor de História pela Unicamp e também professor de Geografia pela USP. Esse é o segundo episódio da série sobre as revoluções no mundo. E no episódio de hoje falaremos sobre a Revolução Americana. Nós vamos falar o que foi a Revolução Americana, seu contexto histórico, as razões para o processo de independência e as consequências desse movimento para os Estados Unidos, Europa e restante da América. Mas o que foi a Revolução Americana? A Revolução Americana é também conhecida como a Independência dos Estados Unidos, que foi declarada em 4 de julho de 1776. Com este processo, houve a separação das 13 colônias da América do Norte do vínculo colonial que existia desde meados do século XVII e a transformação dos Estados Unidos em uma nação independente com um sistema republicano e federalista. É importante lembrar que, apesar desse processo ser inspirado no Iluminismo, que pregava ideais de liberdade e de igualdade de direitos, a independência dos Estados Unidos foi realizada pela elite colonial e visava a garantia dos interesses e privilégios dessa classe. Mas quais foram as razões para a independência? O movimento de independência dos Estados Unidos foi motivado pelo descontentamento com a ampliação da exploração da metrópole sobre a colônia. As 13 colônias foram constituídas com um alto grau de autonomia, diferente do que aconteceu com as colônias espanholas e portuguesa. E a partir do século XVIII, as tentativas inglesas de reduzir essa autonomia geraram insatisfação. Durante o século XVII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos, tanto na Europa como na América do Norte, o que afetou suas finanças. Sem sombra de dúvidas, o principal conflito foi a Guerra dos 7 Anos, que colocou frente a frente ingleses e franceses. Ao final desta guerra, a Inglaterra saiu vitoriosa, porém bastante endividada. A vitória inglesa na Guerra dos 7 Anos permitiu-lhes ter acesso a uma grande quantidade de terras no oeste, que era do interesse dos colonos. A coroa inglesa, porém, proibiu a ocupação dessas terras, desagradando assim os colonos da América do Norte. Com o endividamento da metrópole, a colônia passou a ser enxergada como uma forma de obter a recuperação econômica. Isso fez com que diversos impostos visando o aumento da arrecadação fossem decretados pela Inglaterra. Estes impostos e leis também pretendiam impor controle sobre a economia da colônia para torná-la mais dependente da metrópole. O aumento do controle metropolitano sobre a colônia levou a Inglaterra a decretar inúmeras leis, bastante impopulares na América. Podemos destacar a Lei do Açúcar e a Lei do Selo, como exemplos de como a metrópole aumentou o controle sobre a colônia. Mas o estopim que levou ao início do movimento de independência foi a Lei do Chá, que determinava o monopólio da venda do chá na América pela Companhia das Índias Orientais. Isso desagradou as elites coloniais e causou uma revolta conhecida como Festa do Chá de Boston, na qual colonos invadiram o porto de Boston e lançaram mais de 300 caixas de chá ao mar. Essa rebeldia dos colonos foi acompanhada de forte repressão da Inglaterra, que respondeu ocupando a colônia de Massachusetts, impondo a proibição de reuniões nessa região e exigindo o pagamento dos prejuízos por parte dos colonos. Essas determinações ficaram conhecidas como Leis Intoleráveis. Após as Leis Intoleráveis, a elite colonial reuniu-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em que representantes das colônias, com exceção da Geórgia, redigiram um documento para o rei inglês Jorge III, no qual protestavam contra as medidas impostas, mas reafirmavam a lealdade para com o rei inglês. A resposta da metrópole foi mais repressão, com um aumento no número de soldados instalados na colônia. Isso resultou na realização do segundo Congresso Continental da Filadélfia, em que a elite colonial reuniu-se novamente e concluiu que não era mais possível manter-se sob domínio inglês em vista do desrespeito da metrópole com os interesses coloniais. Assim, foi redigida a Declaração de Independência, que foi emitida no dia 4 de julho de 1776. Lembrando aqui que o que reuniu os colonos no momento da independência não foi necessariamente um sentimento nacional, e sim a rejeição à Inglaterra, principalmente após o reforço da política colonial. O processo de independência das colônias inglesas levou a um conflito armado com a Inglaterra, que procurava assegurar o seu domínio sobre a colônia. A chamada Guerra de Independência dos Estados Unidos estendeu-se por quase 7 anos.
sendo George Washington o responsável pelo exército colonial, que contou com a ajuda da marinha e do exército francês. Com o fim da guerra, os ingleses assinaram o Tratado de Paris, em 1783, no qual reconheceram a independência de sua ex-colônia. E quais foram as consequências desse processo? A vitória na Guerra de Independência significou a primeira vitória de uma colônia americana sobre a sua metrópole. A Constituição estadunidense, elaborada em 1787, apresentou novidades, como o estabelecimento do sistema republicano na América e a divisão do Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Além disso, adotou-se o modelo federalista, onde os estados mantêm certa autonomia em relação ao governo central, resultado do próprio processo de colonização, que foi marcado pelo autogoverno. Mas isso não significou um sentimento de unidade nacional. As diferenças entre Norte e Sul permaneceram e, mais tarde, no século XIX, levaram à Guerra de Secessão. Ainda a Constituição estadunidense garantiu os direitos à propriedade, inclusive a de escravos. A manutenção da escravidão durou até 1865 e consagrou os interesses das elites. Manteve-se assim o domínio dos chamados WASP, White, Anglo-Saxon e Protestant, os brancos, anglo-saxões e protestantes. Os nativos também foram prejudicados, já que agora a expansão em direção às terras a oeste estaria assegurada. Além dos desdobramentos internos, o processo de independência das 13 colônias provocou efeitos em âmbito internacional, como, por exemplo, a vitória sobre os ingleses representou um forte abalo à corrida da Inglaterra rumo ao posto de potência hegemônica do período. A França saiu enfraquecida depois dos gastos com o auxílio nas lutas. Além disso, soldados franceses que lutaram pela independência voltaram contagiados pela ideia de liberdade e república. Essa influência foi fundamental para o início do processo revolucionário francês. Essa influência da experiência americana também serviu de exemplo para outros movimentos em busca da liberdade em toda a América. No caso do Brasil, podemos citar a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817, como movimentos diretamente inspirados na luta estadunidense. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.